Na aula passada, nós vimos os primeiros grupos populacionais. Hoje vamos estudar o capítulo 2, a organização da vida social. Eu vou fazendo a leitura e comentando alguns pontos aqui para vocês. Apesar de algumas cidades antigas encontrarem-se próximas entre si, elas podiam ter organização política, econômica e social muito diferentes. Ou seja, elas eram próximas, cada uma tinha a sua organização. As cidades sumérias, cidades da Mesopotâmia, por exemplo, eram independentes, isto é, cada uma tinha seu próprio sistema administrativo e jurídico. Uma não dependia da outra. O controle político e religioso ficava nas mãos de um pequeno grupo social, enquanto a maior parte da população trabalhava nos campos, não participava das decisões políticas. Os sumérios eram politeístas. O que eram politeístas? Eram pessoas que acreditavam em vários deuses. No Egito Antigo, a administração era dividida entre várias cidades que tinham um chefe local, que pertencia à elite. As cidades não eram independentes, como lá nos Sumérios, lá na Mesopotâmia, e faziam parte de um grande império governado por um faraó, que representava ao mesmo tempo o poder político e religioso, certo? Aí no Egito, era governado por um faraó que representava o poder político e religioso. E as cidades dependiam uma da outra, não era que nem na Mesopotâmia. As principais atividades econômicas eram a agricultura e a criação de gado. Criação de animais, né? A economia no Egito Antigo, ela era essencialmente agrária. Eles cultivavam uva, trigo, cevada e outros grãos. Camponeses, artesãos e pessoas escravizadas eram quem realizava a maior parte do trabalho, tanto no campo como nas cidades. Os egípcios, povo aqui do Egito, como os sumérios, os povos lá da Mesopotâmia, eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né? E sua sociedade também possuía uma hierarquia social rígida e desigual. Ou seja, tinha os grupos, os mais ricos, os mais pobres, eram tudo separado. Tanto os egípcios quanto os sumérios exerceram grande influência cultural em outras cidades, com as quais eles realizavam as trocas comerciais. Vocês sabem que nesses tempos eles viviam das trocas, né? Ainda não tinham real. Aí, por meio desse contato, algumas cidades acabaram adquirindo os costumes e aspectos, tanto da cultura egípcia, como a escrita, as artes. Aí agora a gente vai virar aqui a página. Vamos ver aqui, ó, fontes históricas para conhecer as cidades antigas. Aí traz a cultura material, as fontes históricas, todos os objetos, como os vasos, utensílios, ferramentas e documentos escritos, são importantes fontes de informações sobre as cidades antigas, antiga sociedade, certo? A partir daí é possível compreender o cotidiano daquelas primeiras cidades. A escrita desenhou um papel fundamental na organização social, pois possibilitou estabelecer leis, contratos comerciais que eles não tinham e registros fiscais. Aí vem a escrita e costumes. Na Mesopotâmia, viveram vários povos, os sumérios, os acádios, os assírios e os babilônios. Eles tinham vários elementos culturais
como é que eu digo? Vários elementos culturais comuns entre eles, mas a língua e os costumes deles eram diferentes. Tanto que há cerca de 3.800 anos atrás, o rei babilônico Hammurabi, ele organizou um código, um conjunto de leis que estabeleceu regras para a vida em família. E esse documento foi uma fonte importante para o estudo dessas sociedades antigas. E aqui embaixo traz a escrita no Egito Antigo, onde fala que a primeira forma de escrita egípcia foi o hieróglifo, composto de um conjunto de símbolos que representavam ideias e valores. Eu vou mandar para vocês a foto dessa forma de escrita, certo? Mas nem todos sabiam escrever naquela época, não. Apenas os faraós, os funcionários da realeza, os sacerdotes e os escribas sabiam escrever. Eles eram considerados muito importantes pelo registro da cultura, esses escribas. E também eles não escreviam numa folha bonitinha como é a nossa hoje. Eles escreviam em papiros, um tipo de folha feito de uma planta, que era comum naquela região. Eu vou enviar as atividades para vocês copiarem e responder, certo? Aguardo.